Olá, concurseiros! Boa tarde! Hoje é dia 6 de outubro e nós estamos na live número 14. Sim, número 14. Então sejam bem-vindos, vão chegando. Vamos falar um pouco sobre concursos públicos, sobre como você pode ser mais produtivo, ter mais alta performance e equilíbrio emocional, né? Toda segunda, quarta e sexta, às 13 horas, aqui no Instagram, eu compartilho com vocês o meu conhecimento, as minhas dicas, né? Respondo as perguntas aqui com vocês e com muita satisfação, né? E adoro os coraçõezinhos. Então, assim, já vamos combinar que se você tiver de acordo comigo e tal, estiver gostando do que eu tô dizendo, vai postando coraçãozinho aí que eu vou ficar muito feliz. Bom, essa é a semana que o SOS Concurseiro completa 9 anos e eu fico muito feliz com isso, porque realmente são muitos anos de luta, de conquista, de pesquisa, né, de atendimentos também como coach e como mentora de concurseiros. E o que eu trago aqui para vocês sempre é as informações que eu mais consigo. Aqui a gente tem uma pergunta. Quero saber se você pode me informar quando vai ter o concurso do PM em Rondônia. Olha, é um pouco complicado eu saber todos os concursos que estão abrindo, fechando e etc, principalmente os previstos, tá? Mas procura entrar em contato com a PM de Rondônia e tirar essa dúvida, tá, Daniele? Porque eles entram na área de departamento de pessoal deles, ou gestão de pessoas e tal, e conversa com eles sobre isso, que é sempre a melhor fonte de informação para saber a respeito. E se eu tiver informação sobre isso, eu depois compartilho com vocês. Oi, Leiliane, tudo bom com você? Mais uma vez aqui, que bom, né? Gente, olha, vamos lá. Eu tenho 3 comentários, perguntas aqui, tá? E aí nós vamos, a partir, se tiver outras perguntas no meio do caminho aqui, à medida do possível eu vou respondendo também. A primeira coisa é uma pergunta da Roberta, de Campinas. E ela escreveu o seguinte pra mim. Letícia, eu estudo há 1 ano e meio e comecei bem, ela começou entusiasmada. E sinto que não tô saindo do lugar. Estou pensando em desistir, o que eu posso fazer? Bom, Roberta e todo mundo que esteja passando por isso, tá? O que acontece muitas vezes? As pessoas falam assim, olha, eu não tô muito satisfeita e tal, e vou, ainda mais diante do contexto que a gente tá hoje do país, né? Vou estudar para concurso. E aí ela sai comprando tudo que vê pela frente, sem ter uma percepção, porque acha que começar a estudar é o melhor caminho. Tem alguns passinhos antes, tá, gente? Que é a escolha do cargo que tem a ver com o seu perfil e tal. Eu tenho falado isso aqui nas lives, sempre defendo essa avaliação e saber se aquele é um momento em que é possível você se dedicar de fato a concurso público. E aí acontece que é muito pique, pega pesado pra caramba, não consegue se adaptar, e aí vai se esvairindo, né? E tem um outro contexto também, que é quando a pessoa, o crescimento, a curva de aprendizagem no começo, ela é muito rápida, ela é muito inclinada, se a gente fosse pensar num gráfico. E depois vai tendo um patamar, e aí você cresce menos. Então eu quero falar sobre esses 2 aspectos para ajudar a Roberta, né? E você que eventualmente esteja passando por isso também. Bom, a primeira coisa será que você qual que é o ritmo equilibrado? Qual que é a sua velocidade cruzeiro? Aquela que você consegue manter um ritmo, que você consegue se manter motivada, animada, inspirada para poder estudar. Você já encontrou esse ponto de equilíbrio, que você consegue fazer o que é necessário ser feito, ao mesmo tempo em que você mantém preservada os seus outros papéis, né? As outras coisas que você tem que fazer na vida. O concurso é que tem que ajustar a sua vida, não viver em função do concurso, ainda que a sua principal função hoje, principal atividade hoje seja estudar para concursos, tá? Então lembrem-se bastante disso, isso é muito importante. Ok? E se vocês estão gostando do que eu tô dizendo, vai dando coraçãozinho aí. Se não concorda, pode falar também. E a gente tá tudo bem, a gente continua feliz e amigo, tá? Então, o outro aspecto é entender que, assim, a curva de aprendizagem, como eu tava dizendo, ela é mais rápida no começo. E aí vai chegando ali, quando você já tem um nível de competitividade de 50%, 60%, é bem menor, o crescimento é infinitamente menor. Aí é a hora de você passar um pente fino. É a hora de você começar a perceber quais estratégias vão fazer diferença daqui pra frente.
que então ele tá mais relacionado a olhar dele, assim, detalhadamente cada conteúdo, saber o que é que tá ali pegando na correção dos seus simulados, para que você perceba onde é que você tem que agir. Porque pode acontecer, gente, dentro de uma mesma matéria que você tenha que estudar cada tópico de maneiras diferentes, para conseguir assimilar o conteúdo e preservar essa memorização. Tá? Então isso pode acontecer. Então passa um pente fino, faz um simulado, identifica quais são os assuntos que você ainda tá ali cambaleando, para que você consiga dar uma animada. E, claro, se você tá muito desgastada, se você tá muito cansada, né, emocionalmente não tá legal, dá um tempo, descansa, respira fundo, né, marca aí um fim de semana livre, fazendo coisas que te agradam, que isso também vai te ajudar, tá? Vamos à segunda pergunta. Essa segunda pergunta aqui é do Luciano, do Rio de Janeiro, tá? Luciano disse o seguinte, que ele foi demitido, lamento, Luciano. Eu fui demitido há 3 semanas e resolvi estudar para concurso. Ele tá chateado, né? Não consigo ter foco nem me organizar. Você pode me ajudar? Hoje eu tento estudar 8 horas por dia e não rendo nem 3. Gente, uma coisa, tem um equívoco entre quem estuda concurso, que é assim, se eu conseguia trabalhar 8 horas por dia, então eu tenho que estudar de qualquer jeito, eu tenho que estudar 8 horas por dia, porque afinal de contas agora estudar para concurso é a minha carreira, eu tenho que agir como se fosse trabalho e tal. Olha só, durante o seu trabalho de 8 horas, você realmente fica 100% focado às 8 horas? Duvido, né? Até porque seria extremamente exaustivo. Não tô dizendo que é impossível estudar 8 horas, tá? Mas, ainda mais se você tá começando, é uma nova rotina, um novo ambiente, uma nova situação da sua vida, para pensar o quanto você efetivamente tá tentando se cobrar de um tanto que você não consegue atender, tá? Você ainda não consegue atender. Pode ser que você chegue a 8 horas e não vem falar pra mim de hora líquida não, tá? Hora não é de bebê, ok? Mas que você não chegue, até porque você não tem 8 horas líquidas de trabalho todo dia, tem? Ou tinha, né? Já que você foi demitido? Não tinha. Então, quanto tempo você consegue realmente ser produtivo, eficiente? Tá? Ser produtivo não é estar ocupado. Não vamos usar conceitos errados, né? Então, qual é o tempo que hoje você... Aí o Luiz falando, no começo não passava de 3 horas. E tá tudo bem, né, Luiz? Quanto é que você consegue hoje? Então, quando você está começando, até se você, por exemplo, estivesse num novo trabalho, seu rendimento ia ser diferente, não ia? Então, ter a tolerância de perceber quanto hoje você é capaz, de entender como isso vai funcionar na sua vida, como é que você vai conseguir equilibrar com as outras coisas, como eu estava falando no começo. Tudo isso faz com que você possa se fortalecer emocionalmente, tá? E se fortalecendo emocionalmente, você vai conseguir aprender mais. Que a gente chateado, grilado e tal, mente preocupada e estressada, não aprende. Então vamos procurar se equilibrar e se respeitar os próprios limites, entender que agora você tem que criar um novo hábito, uma nova rotina para que você consiga fazer isso. Então não desanime, tá? O foco vem de você estar presente, de você estar ali conectado com o que você está fazendo, e isso vai fazer muita diferença, tá? Exatamente igual ao exercício físico. Hoje a média é de 9 horas, diz o Luiz, pós 6 meses. Muito bom, Luiz, parabéns. Então, assim, aos poucos é que a coisa vai indo. É igual exercício físico mesmo. Se você vai se adaptando a cada mudança na sua vida, você vai se adaptando, tá? Então, isso é completamente natural, tá? Então, vamos lá. Mais uma pergunta. Essa aqui é uma pergunta da Isabela. A Isabela é lá de Campo Grande, ela é mãe do Lucas e do Felipe. Mamães concurseiras, papais concurseiros que estudam quando tem criança em casa, como é que faz quando tem criança? Porque assim, né, quando a gente lida com adultos, às vezes já é difícil negociar a parada, imagina com criança. Se for criança pequena, então, oh meu Deus! Então, papais e mamães, né, Isabela, de Campo Grande, vamos lá. Olha, o que é importante ser feito? Envolver a criança no processo. Tá? Isso ajuda. Se você não tem um companheiro, alguém que tá ali, que possa eventualmente distrair a criança quando você está se preparando, está estudando e precisa de toda aquela dedicação, o que você pode fazer? Você pode, de repente, passar alguma tarefa para ela, né? Alguma atividade recreativa. Você pode diminuir os seus momentos de estudo
para um período menor, de 1 hora, de 45 minutos, que seja. Aí você vai, dá atenção, volta, né? Então, procurar ajustar a sua vida, como eu falei aqui nessa live inteira, para que isso não seja um empecilho, tá? E também, assim, nesses casos, acaba que depois que as crianças dormem é mais fácil estudar, né? Mas mesmo aí é a hora que você já tá super cansado. Faça da melhor maneira que você puder, o seu melhor possível, com os recursos que você tem, tá? Criança não é empecilho de estudar, não valide essa crença, porque é uma crença sabotadora, né? Aliás, eu quero falar mais sobre sabotadores aqui. Vocês se identificam com sabotadores, né? Vocês conseguem perceber quando eles estão agindo com você, mesmo de uma maneira não sistematizada? Então, às vezes as pessoas acham isso, né? Que se tem criança pequena, eu não consigo estudar porque eu tenho criança. A culpa não é da criança, não. Negocia, sabe? Organiza a vida. Seja realista com o que é possível. Dá pra estudar 2 horas por dia? Lindo, tá? Só consigo estudar fim de semana ou quando as crianças estão na escola ou na creche ou estão dormindo. Então faz isso. Não se martirize, não crie um problema maior do que está sendo a estruturação. A gente normalmente não tem o tempo todo que a gente desejaria, né? A gente vive nessa falta. Aí é uma coisa muito legal que eu quero comentar com vocês, que é essa sensação de que tá sempre faltando alguma coisa, né? A gente acorda com a sensação de que não dormiu o suficiente. A gente já acorda e fala assim, nossa, não vai dar tempo hoje de fazer tudo que eu quero. E aí, ao longo do dia, a gente vai reforçando essa insuficiência de que a gente não é bom o bastante, que nós não somos capazes de fazer tudo o que é possível e tal. Ou seja, sempre olhando o copo meio vazio, sempre olhando a escassez. Quando a gente se dedica a olhar a escassez, a gente está perdendo a oportunidade de se tornar forte e competente naquilo que a gente é capaz de fato. Então, para de olhar, minha sugestão deixa de lado o copo meio vazio e olha o meio cheio. Mas eu tenho 2 horas. Cara, 2 horas é fazer um monte de coisa todo dia, né? Você tem um fim de semana ótimo, sabe? Não se limitem a isso. Não criem essa ideia de que o universo está contra você. Isso é coisa de quem tem uma postura do sabotador vítima. Tá? E o universo, minha família não me apoia, as crianças não dormem logo, eu trabalho isso, cara, cada um tem a sua condição. E quem deseja efetivamente se tornar servidor público vai semeando todo dia. É um passinho pequenininho, todos os dias. Aliás, para qualquer coisa que você queira conquistar, sabe? Para perder peso, não adianta você achar que numa semana você vai perder 1 quilo. Para cada dia você vai ter que ter perdido aí na semana, de segunda a sexta, você vai ter que ter perdido 200 gramas. Pra chegar num quilo, sabe? Então é aos poucos mesmo. E não há nenhum problema nisso. Nenhum, tá? O que eu posso dizer pra vocês é que o importante é a consistência, a coerência, a conexão positiva que você tem disso, do quanto isso tem valor pra sua vida. O concurso é um rito de passagem. É um momento só da sua vida. E é infinitamente menor do que o tempo que você vai exercer aquele cargo que você deseja. Então, deseje de verdade, queira efetivamente, tá? Esforço vai ser necessário, abrir mão de algumas coisas, sim. Mas se você sair abrindo mão de tudo quanto é coisa que pra você é importante e valioso, isso vai criar um peso no seu coração tão grande que estudar vai ser um martírio. E não um incentivo, algo positivo, que tá te fazendo crescer, sabe? Eu amo estudar, eu acho assim muito bom. Realmente, né? E durante esses 9 anos do SOS Concurseiros completos essa semana, eu já tive altos e baixos pessoais mesmo, sabe? De olhar assim, eu jamais pensei em deixar de ajudar concurseiros, mas como é que eu ajudo? Como é que eu faço? E aí, vou estudar mais, vou fazer curso, né? Fiz até uma pós-graduação em metodologia de aprendizagem para ajudar nisso tudo, porque vocês são adultos e aprendem de uma forma diferente do que quando a gente é criança, quando a gente tá na escola, até quando a gente tá na faculdade, né? Exige muito mais autonomia, muito mais autogestão e muito menos gente mandando em você, tá? E me tornar coach foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas eu não me tornei coach só porque eu fiz o curso, e sim porque eu já atendi muitas e muitas pessoas, sabe? Assim, centenas de pessoas. Se eu for parar pra pensar nisso, então é todo dia um pouquinho. Ok? Todo dia um pouquinho. Então o que você tá fazendo pra te ajudar? Você tá olhando pra escassez,
eu não sou suficiente, eu não sirvo e etc. Você tá olhando pro lado de que você é capaz, de que você tem competência, né? Eu falo muito disso nos podcasts. Se você não recebe os podcasts no WhatsApp, queira receber, me manda um inbox que eu cadastro você, é totalmente gratuito, é mais um dos meus materiais gratuitos. Eu tenho feito bastante coisa, inclusive compartilhando essas coisas aqui na live. E tá, todos os podcasts estão lá no aplicativo do SOS Concurseiro, tem um link no perfil, tá? Então você pode olhar, eu acho que é aqui, não, calma, aqui, se você estiver vendo a reprise, né? E tem um livro, deixa eu ver se eu acho ele rápido aqui, senão eu preparo esse comentário pro o nosso próximo encontro, que é aqui, ó. Esse é um dos livros dessa autora, né? Vocês vão ver invertido, mas chama Mais Forte do Que Nunca, da Brené Brown. Esse é o terceiro livro dela, que fala a respeito da nossa resiliência e tal. Mas ela fala bastante sobre essa questão do perfeccionismo, da gente se cobrar, da gente se achar tão insuficiente, em um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é o segundo. E o primeiro é A Arte da Imperfeição. Então, assim, a gente acolher a nossa vulnerabilidade, acolher aquilo que não sai como a gente queria, é uma forma da gente se fortalecer, tá? Até tirando esse peso e sendo capaz de olhar todas as possibilidades ao nosso redor. Então, o meu recado de hoje é: passe a olhar o copo meio cheio e faça o melhor uso possível desse, tá? E eu quero avisar que, com muita alegria, a primeira turma do curso Gestão de Tempo para Concurseiros lotou, começa segunda-feira, lotou, não tem mais jeito de entrar para essa turma, mas eu já marquei a data da segunda turma, vão ser nos dias, são dois encontros, né, dia 30 de outubro e dia 6 de novembro, são 2 segundas-feiras, 8 horas da noite, a gente vai ficar umas 2 horas e meia em cada encontro, e se você tiver interesse em participar, entre em contato comigo ou olha a postagem que eu coloquei hoje aqui no perfil a respeito, tem lá um link e tal, mas eu posso te mandar um link inbox também. E eu vou ter muita satisfação em ter você comigo, tá? Gente, ó, um grande beijo, um lindo, produtivo fim de semana. Às vezes descansar é altamente produtivo, pensem nisso. E a gente se encontra na segunda-feira, 13 horas, horário de Brasília, para todo mundo aqui na live. Pergunte pra coach. Se você tem dúvidas, comentários e tal, manda pra mim. Eu vou ter muita alegria, muita satisfação em poder te ajudar. Um grande beijo e a gente se encontra. Tchau, tchau.